Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado decreta luto de 7 dias após morte do Papa Francisco. Presidente do Banco Central diz que Brasil pode se beneficiar com guerra tarifária e que não há bala de prata para reduzir os juros. Projeto que cria Carteira Nacional de Docente no Brasil vai à Câmara. Boa noite. O presidente do Senado decretou luto oficial por 7 dias em memória do Papa Francisco. Senadores destacam o legado do pontífice no combate à pobreza e na defesa da preservação do meio ambiente. Repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decretou luto oficial de 7 dias pela morte do Papa Francisco, como reconhecimento de sua grandeza moral, espiritual e humanitária. Davi Alcolumbre declarou que as ações do Papa transcendem fronteiras religiosas e que sua liderança espiritual, marcada pela simplicidade e pelo acolhimento, inspirou milhões ao redor do mundo. O vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que o Papa Francisco deixou um legado enorme em diversas áreas, como no combate à pobreza e na preservação do meio ambiente, e destacou ainda os exemplos de simplicidade. A ideia de Francisco é sempre uma ideia de simplicidade. Ele poderia ter tudo, mas escolheu a singeleza, e o Papa também escolheu isso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou que o Papa Francisco exerceu uma liderança mundial em defesa da paz. Humildade, essa é a palavra. Foi um Papa humilde e que soube enfrentar com muita parcimônia, com muita sensatez, os conflitos do mundo, sempre pregando a paz. O luto oficial em homenagem ao Papa Francisco começou nesta segunda-feira e se estenderá até domingo. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um requerimento convidando o chanceler Mauro Vieira para dar explicações sobre o asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. A audiência ainda não tem data definida, mas deverá ocorrer em maio. De acordo com o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, é preciso ouvir o ministro sobre a decisão de acolher uma pessoa condenada por corrupção sem que haja um processo de anulação da pena. O parlamentar reforçou que respeita a diplomacia brasileira, mas destacou que as explicações sobre o asilo são uma questão de Estado. Nós convidando com o menor lapso de tempo possível, o ministro das Relações Exteriores para explicar, essa transação que está em curso de acolher alguém condenado pela justiça com meios oficiais do nosso país, inclusive meios de transporte. Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a redução da jornada de trabalho para 36 horas. Ela destacou que a distribuição desigual do tempo afeta diretamente a vida da população, em especial a das mulheres. Segundo a parlamentar, o tema vem sendo debatido há décadas e voltou à pauta com a proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, que estabelece a redução da jornada semanal para 36 horas, sem diminuição de salários. Tereza Leitão afirmou que a jornada atual prejudica a vida das trabalhadoras. Segundo ela, a escala 6x1 restringe o tempo disponível para a vida pessoal e social. Sua proposta de redução da jornada de trabalho remunerado está fortemente ligada à necessidade de dedicar tempo ao cuidado doméstico de crianças, pessoas doentes ou pessoas idosas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tratou das diretrizes da política monetária em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter César Mendes. Gabriel Galípolo disse que a guerra tarifária dos Estados Unidos gera incertezas na economia mundial, com impacto nas ações de controle da inflação e de estímulo ao crescimento, apontando o crescimento do PIB e o baixo desemprego como indicadores macroeconômicos positivos. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas,
criticou o aumento da taxa de juros pelo Copom. Sabemos que o aumento dos juros é uma ferramenta eficaz para conter a inflação. Apesar desse fato, é um remédio amargo para o cidadão comum e para empresas. Galípolo explicou que o cenário internacional de aversão a riscos exige o aumento do prêmio para atrair investidores ao país. Estamos num ambiente de elevada incerteza, tanto sobre o que deve ocorrer, quanto sobre quais são as consequências da aplicação das tarifas. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou os juros do cartão de crédito e defendeu o projeto que estabelece a sua limitação em até 3 vezes a Selic. A meia entrada para professores em shows, cinemas e outros eventos culturais poderá ser facilitada com a criação de uma carteirinha com validade nacional nos moldes da que já existe para estudantes. É o que diz um projeto aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Educação. Repórter Marcela Diniz. Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto autoriza o Ministério da Educação a criar a Carteira Nacional de Docente no Brasil, CNDB. A ideia é unificar a identificação dos profissionais das redes pública e privada por meio de um documento com validade em todo o país para facilitar o acesso aos benefícios da condição de professor, como a meia entrada em eventos culturais. O texto é de autoria do senador licenciado Camilo Santana, atual ministro da Educação, e o relatório ficou por conta do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Com o usufruto da carteira, os professores poderão planejar férias mais proveitosas, ao mesmo tempo em que contribuem com a ampliação do público de museus, bibliotecas, espetáculos, restaurantes, além de outros estabelecimentos do ramo de lazer. O projeto poderá seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. A criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil deverá beneficiar mais de 2.300.000 professores. A CPI das Bets do Senado ouviu nesta terça-feira o delegado da Polícia de Alagoas, Lucimério Barros Campos. Ele conduziu no estado a Operação Game Over, que investigou o mercado de jogos online e o uso de influenciadores para alavancar o negócio, muitas vezes com golpes combinados. Repórter Bruno Lourenço. O delegado da Polícia do Estado de Alagoas, Lucimério Barros Campos, disse na CPI das Bets que a estratégia das empresas para chegar aos consumidores passava pela contratação de influenciadores que mentiam sobre supostos horários ou estratégias para ganhar dinheiro com os jogos. Lucimério falou também da dificuldade de encontrar o tipo penal para garantir uma punição adequada aos criminosos. O crime contra a economia popular, a pena é de 2 anos. Então veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação ela está desatualizada. Além do estelionato, o presidente da CPI, senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, declarou que é preciso cobrar os impostos que as empresas deixam e deixaram de pagar quando não havia ainda regulamentação. Precisamos cobrar dessas bets o imposto de 5 anos atrás que elas deveriam ter recolhido aos cofres públicos. A CPI, criada pelo Senado para investigar os jogos virtuais de apostas online, tem a previsão de encerrar seus trabalhos no dia 30 de abril. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, parabenizou os 377 anos do Exército Brasileiro, comemorados no último dia 19. Ele destacou que a instituição serve à sociedade independentemente de região, categoria social e preferências partidárias ou ideológicas. O parlamentar destacou que o Exército é uma instituição nacional permanente baseada na hierarquia e na disciplina, que muitas vezes é incompreendida. Ele argumentou ainda que o governo nem respeita nem valoriza o Exército, além de não fornecer, segundo ele, os recursos para o cumprimento da missão institucional. Mourão também repudiou as ofensas feitas à instituição por meio de redes sociais. Segundo ele, as críticas têm o objetivo de ofender a reputação do Exército e que esses conflitos não colaboram para o desenvolvimento do país. O Exército destina-se à defesa da pátria. E ao mencionar pátria, deveria ser suficiente para que todos nós brasileiros abandonemos esse caminho sem volta da discórdia. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.